Sou filho de vendedor, filho de dona do lar. Cara, eu vi o seu podcast da VTurb e isso pra mim ficou muito claro, assim, cara. Quando você falou assim, você já começou o podcast falando, né, que você é filho de vendedor, e eu acredito muito que isso é um fator que leva a pessoa pra frente no mercado de vendas, cara. Com certeza. Existe um conceito de que vendedor é o cara que, enquanto não der certo as coisas, vai vendendo. Sim. A minha cabeça é completamente diferente. As pessoas mais ricas do mundo são os vendedores. Então, eu tenho um cara em casa, e o meu pai tem uma história incrível, de que venceu na vida como vendedor. Cara, conta a história do seu pai rapidinho, velho, só pra... É muito engraçado. Meu pai tem 60 e poucos anos, meu pai é novo. É novo, cara. É. Só que é o seguinte, existia um remédio antigamente que ele dava ele curava dor de cabeça das pessoas. E grávida não podia tomar. Só que as mulheres, elas acabavam tomando. E o meu pai, ele nasceu, chamava talidomida esse remédio. E o meu pai, ele nasceu sem a mão esquerda. Caramba. Cara, eu já vi muita gente, de alguma forma deformava, poderia ser uma das extremidades, então poderia ser um pé, um braço. Ele tem o braço, só que quando chega aqui na mão tem só a parte, sim, só essa parte de cima. aqui, assim, os dedos não desenvolveram. Entendi. Beleza. Ele, pessoa normal, tal, e ele sempre foi uma pessoa assim, muito ativa, muito cuida muito do outro, tal. Legal. E, cara, ele aprendeu a vender desde pequeno e foi pra cima. Então, meu pai teve uma época, ele foi pra Disney, levou minha mãe, e depois ele foi pra Copa do Mundo na Alemanha e me levou. Tudo com premiação de melhor vendedor. Caramba, que velho. ele trabalhava. Ele trabalhou no Magazine Luiza por uns 10, 15 anos. Ele trabalhou, quando eu nasci, meu pai trabalhava na Pernambucanas. E assim, aonde ele tava, cara, venda. E eu questionava muito ele. Papai, como é que você vende tanto, né? E aí ele falava, Júlio, eu quase não falo. Eu escuto a pessoa e eu faço o que ela quer. Esse é o maior conselho que você recebeu dele? É. Então, assim, por exemplo, uma vez eu vi ele vendendo, o cara foi lá e... Não, eu quero comprar um computador e tal. Pô, legal. Aí, putz, mas eu não tenho onde colocar e tal. Aí ele apresentou a escrivaninha lá pro cara e tal, não sei o quê. Aí o cara, pô, mas aí fica caro, não sei o quê. Aí ele falou, se eu te der a escrivaninha, você compra o computador? Não, eu compro, aí tá dentro do meu orçamento. Aí eu falei, pai, mas como que você conseguiu dar a escrivaninha? Ele falou, Júlio, eu tinha, exemplo, o computador custava 2.000, eu tinha 300 para dar de desconto. A escrivaninha custava 300. Então, na verdade, eu falei para ele que eu ia dar, mas na verdade ele comprou as duas coisas, porque o desconto ficou igual, o preço. Falei, pô, entendi. Então ele sempre perguntava muito mais, entendia muito mais. E eu lembro uma vez ele falou, Júlio, eu nunca minto para as pessoas. Nunca, jamais. Por quê? Cara, eu posso fazer isso? Eu posso. Eu posso te entregar tal dia? É tal dia. Ele nunca fazia as coisas para vender mais, enganando a pessoa. Pronto. As pessoas voltavam e compravam, voltavam e compravam. Eu lembro que uma vez teve fila, assim, para as pessoas para comprar. Teve alguma promoção muito boa e tinha, 10 vendedores e tinha, 5 pessoas esperando para comprar com ele. Eu falei, mas por que eles querem comprar com você? Eu falei, eles confiam em mim. Então, eu tenho em casa ali uma referência muito boa de vendedor. E aí, depois, né, de entender como se faz boas vendas, comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Minha mãe, um dia eu levantei na escola, não tinha aula. Pô, vou dormir até mais tarde. Minha mãe falou, não vai não. Falei, pô, mas eu quero descansar. Ela falou, vem me ajudar a fazer as coisas em casa ou vai pra rua arrumar um emprego. Falei, então eu vou. Fui e arrumei. Fui e arrumei. Eu sou do interior do estado de São Paulo. Entrei como guarda-mirim numa usina de açúcar e álcool. Nada a ver com nada. Cara. Só que ali, cara, aí Que você mudou a fazia minha lá vida. nessa... Eu trabalhava no Contas a Receber. Entendi. Era juntar boleto com nota fiscal, era lançar isso no sistema, criar borderô. Sabe o que é um borderô? Sim, nada. Não? Borderô é legal, cara. É uma relação, você faz... geralmente nas empresas tem um sistema. Você faz uma relação de boletos que você tem que pagar, com o código de barra, com a empresa, com tudo. Daí você junta tudo aquilo e num documento a pessoa assina um único documento e manda para o banco com todos os boletos. E aí eles pagam todos os boletos e debita da conta. Entendi. Senão ele teria que fazer um cheque para cada boleto e tudo mais. Então fazia os borderôs, fazia muita coisa. Depois, quando eu fiz 18 anos, ou eles tinham que me demitir ou eles tinham que me efetivar, né?
como um funcionário, eu fui efetivado, aí eu fui por contas a receber. E aí lá eu pagava agora. Então tinha um caixa físico para despesas de viagem, coisas assim. Inclusive foi lá a primeira vez que eu vi que era possível se almoçar com R$ 400. Nunca tinha Sério? visto isso na vida. Nós estamos falando de... Eu tenho 40 menos 20. 20. Mais ou menos há 20 anos atrás. Um diretor... 2000, 2005, por um ali. diretor foi almoçar numa cidade lá tal, levar as pessoas. E aí ele voltou e falou, eu quero reembolso desse almoço. Aí eu olhei e falei, não, tá errado isso aqui, né? 400? 400 É conto que na época almoço. também 400 conto Era muita coisa, cara. Era muita Tipo, coisa. eu ganhava 300. Caramba. Eu olhei e falei, tá errado esse almoço, né? Mas beleza, não questionei o cara, paguei e tal. E aí eu descobri, falei, existe um universo aí de coisas que eu não tô, né? Não tô vendo, sabendo, né? Não tô cara. sabendo. E ali aí eu pagava. Isso despertou, de certa forma, em você uma vontade de alcançar mais, alguma coisa sim. assim? Cara, como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu fiquei maduro muito cedo. Então eu trabalhava tipo das 8 às 6 horas da tarde com adultos e ia para a escola à noite, porque eu estava no primeiro, segundo, terceiro colegial. Então também eram adultos que também estavam trabalhando. Então a minha vida virou uma vida de adultos, entendeu? Então eu comecei a ver. E aí eu comecei a reparar, falei, pô, olha só, um almoço de R$ 400 é possível. Olha o que o Excel faz. Naquela época, gerenciava-se toda a contabilidade no Excel. Entendi. Então a gente lançava lá as despesas do dia e aí a gente ia lançar, num dia ia pagar R$ 40 mil de boleto. Caramba. Só que estava entrando 200. Essa empresa era do que mesmo? Uma usina de açúcar e álcool. Uma usina grande, cara. Devia ter uns 4, 5 mil funcionários e tal. Caramba. Bem grande. E aí eu fui entendendo esse mundo, aprendendo. Aí eu entrei na faculdade, fiz faculdade de Ciências Contábeis. Nunca exerci. Se você perguntar o débito e o crédito, pode ser que eu erra o lado que um e o outro fica, mas foi a faculdade que a usina me pagou. Então, primeiro primo da família, irmão, tudo que teve acesso a ter um diploma. Aí fui e tal. E quando eu estava no último ano, aí eu falei, cara, não quero mais trabalhar na usina, no meio do mato e tal, vou sair. E aí eu, pai, você não me ajuda? Você não manda meu currículo lá para o Magazine Luiza? Aí ele falou, tá bom. Peguei, mandei o currículo para ele, mandou para um cara, o cara me chamou lá para fazer uma entrevista. Isso eu tinha 21 anos. Aí o cara me chamou tal para conversar, eu fui. Ele falou, não, beleza, você foi escolhido para trabalhar. Você sabe bem Excel, você sabe bem as Como coisas. vendedor você entrou lá? Não, eu entrei no departamento de compras. Entendi. Você já tava lá, já tinha muita experiência. Aí eu fui pro departamento de compras e eu era comprador da linha de telefone celular da TIM. Caramba, específico. Porque tinha um comprador para Claro, um para Vivo, um para... Tu comprava os telefones mesmo? Comprava as linhas e tal. E aí Entendi. eu entendi tipo, a gente ia fazer um pedido de telefone, se eu pedisse um por loja era tipo 300. Na época já tinha 300 lojas. E aí foi até chegar em 1.000 e poucas lojas e tal. E a gente foi aprendendo esse processo, né? Como é que eu compro bem, como é que eu vendo bem. Então eu tinha que administrar todo esse processo de vendas e tal. Lembro que tinha uma questão de pós-pago, pré-pago, tinha um monte de coisa. Aí trabalhei um tempão lá. E aí, olha que interessante, com 20 anos, 21 anos, eu fui trabalhar numa outra cidade e aí eu fui morar sozinho. Então foi rápido. Com 14 eu comecei a trabalhar, com 21 eu fui morar sozinho, com 22 eu casei. Rápido mesmo, cara. Entendeu? E aí eu falei, cara, eu tenho que construir minha vida. E por que eu casei tão rápido? Porque eu queria construir minha vida junto com a pessoa que eu tinha escolhido para minha vida. Falei, não temos nada. Ganho pouco, tudo, mas vamos construir junto? E aí ali a gente começou a nossa vida. Então foi uma construção bem interessante.